Boa noite, pessoal. Meu nome é Jefferson. Compondo nossa equipe, nós temos Fernando Rodrigues, Débora Tanajura, Gabriel Bonfim e João Vitor. Nós somos do curso de Engenharia Civil, Unifax, e viemos falar um pouco da execução de fundação rasa, tipo sapato associada, para cargas elevadas de um edifício residencial. Na Idade Média, muitas edificações sofreram com um colapso de solo em função de dimensionamentos equivocados, informações imprecisas sobre a capacidade de carga e preocupação excessiva com as fachadas das construções. Nesse sentido, houve uma evolução induzida pela necessidade de avanços no campo das fundações para sustentar gigantescos castelos, templos, arenas, pontes, etc. Entre fins do século XIII e meados do século XVII, Leonardo da Vinci projetou um batistaca, dos quais os princípios se faz uso até os dias de hoje. Ainda no século XVII e posteriormente no século XVIII, aconteceram importantes eventos na área da engenharia militar, em especial na geotecnia, dando início à separação entre esta e a engenharia civil, e no século seguinte a nítida separação entre engenheiros civis e arquitetos. A boa prática da engenharia de fundações, ela demonstra que nenhuma obra é igual à outra e que, mesmo atendendo os critérios que antecedam um bom projeto de fundação, é possível que no decorrer de sua execução haja interferências que atualmente levarão a novas análises e a novas resoluções. No Brasil, as primeiras atividades geotécnicas aconteceram no Rio de Janeiro por volta do ano 1806, com a chegada da corte portuguesa e pela necessidade de construir escolas, museus, bibliotecas e jardins botânicos. No entanto, a formação de profissionais nesta época era por instrução baseada em ciência. A engenharia civil, juntamente com as técnicas de construção e fundação, era restrita apenas aos militares. Somente em 1845 é que surge o ensino específico de engenharia civil pela Escola Central. Posteriormente, em 1874 e 1876, foram criadas as Escolas Politécnicas do Rio de Janeiro e a Escola de Minas de Ouro Preto, respectivamente, que consolidaram a separação da escola militar. Contextualização. Normalmente, o projeto de fundações segue uma rotina de desenvolvimento técnico que envolve procedimentos iniciais importantes para a definição de itens tais como a melhor solução de fundação, os métodos mais eficientes, os processos de execução e sua viabilidade econômica. O levantamento das cargas de projeto e a sondagem, que tem por finalidade conhecer as camadas resistentes do solo, assim como o estudo para conhecer os tipos de edificações existentes em seu entorno, são fatores imprescindíveis para esconder o binômio perfeito que tem a estabilidade e a economia como bases. A exumação e demolição das peças de tubulões e de muros de arrimo existentes através de martelo rompedor implantado em uma escavadeira de grande porte e a remoção deste material do canteiro de obras fizeram com que os custos dessa fundação excedessem ao inicialmente planejado pela construtora. Contudo, a possibilidade de implantar sapatas diretamente em cima do topo rochoso, visível após a escavação, a aproximadamente 5,50 metros abaixo do nível natural do terreno, e a segurança proporcionada ao empreendimento pela forma que se deu à execução deste trabalho, acabou criando um novo apoio. Ações na fundações. As ações e solicitações deverão ser consideradas sempre na concepção do projeto de fundação. Segundo Veloso e Lopes, em 1988, em outros países, essas ações são classificadas em dois grupos, cargas vivas e cargas mortas, onde as cargas vivas são classificadas em três, operacionais, ambientais e acidentais, conforme o quadro 1. Cargas operacionais, ocupação, armazenamento, passagens de veículo, frenagem e aceleração, atração de navios, etc. Cargas ambientais, ventos, ondas, sismos, correntes, etc. Cargas acidentais, colisão, explosão, fogo. Enquanto as cargas mortas ou permanentes, a gente considera peso próprio, empuxo de terras, águas e etc.
No item 5 da ABNT, NBR 6122 de 2010, são apresentadas as ações específicas nas fundações. Ações provenientes da supraestrutura, ações decorrentes do terreno, ações decorrentes da água superficial e subterrânea, ações excepcionais, interação fundação da estrutura, peso próprio das fundações, alívios de cargas devido às vigas alavancas e atrito negativo. Quando se fala de estruturas, né, de fundações, a BNT-NBR 8661 de 2003, que trata de ações e seguranças nas estruturas, classifica ações como permanentes, como variáveis e como excepcionais, de acordo com o quadro 2. E a combinação dessas ações, às quais as estruturas estão sujeitas, tem por finalidade encontrar os efeitos mais desfavoráveis e deverão ser considerados como critério pelo projetista quanto da concepção do projeto, né, da fundação. E ainda falando dessa norma 8661, ela estabelece esses parâmetros para a combinação dessas ações, na verificação dos estados limite último e nos outros estados limite de utilização. Agora, tratando do estudo de caso das fundações executadas na obra do edifício residencial de Sierra Litsi, a gente pode começar descrevendo o local, né? Então, a obra do edifício residencial, ela localiza-se na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, mais exatamente no bairro de Litsi. E essa é uma das regiões representativas da formação da Serra Geral, né, do Grupo São Bento, que é constituído por rochas efusivas de natureza mais basáltica e pequenas lentes de arenito intercalados aos derrames. Esse terreno ele já contava com fundação por tubulões, projetada para receber uma edificação com um subsolo e um pavimento térreo e ainda mais 7 pavimentos rígidos. E após o levantamento e alocação dos elementos de fundação existentes em relação ao gabarito da nova fundação, pensou-se em aproveitar alguns dos tubulões empregados como vigas de equilíbrio. No entanto, essa possibilidade ela foi totalmente descartada após a exumação de uma das peças de um tubulão que teve por finalidade conhecer com mais precisão a qualidade com que foram executados. E tal processo ele deu-se por meio de uma escavação de um novo tubulão, encostado ao existente até a cota de sua base. E foi detectado então que este não se encontrava mais apoiado no topo rochoso, como se esperava, mas sim na camada de rocha decomposta, de saprolito no caso, aproximadamente a 2 metros acima, como está sendo mostrado aqui na figura 1. Bom, vou falar um pouco sobre o projeto e execução das fundações superficiais diretas em sapatos associadas do edifício residencial Sierra Litsi. O primeiro procedimento técnico a ser realizado para a elaboração do projeto de fundação da obra foi a realização de 3 furos de sondagem de simples reconhecimento de subsolo, com SPT. Vale ressaltar que havia sido realizada, na ocasião da execução do projeto anterior, uma bateria de 5 furos de sondagem. O resultado da atual investigação geotécnica foram empregados na confirmação da cota de topo rochoso, além de servirem para o cálculo da capacidade de carga das fundações atuais. Os 3 furos realizados apresentaram uma homogeneidade em seus resultados, tanto no índice de SPT quanto na profundidade e característica do solo. Este, por sua vez, apresentou na faixa de 4 metros de argila arenosa com pedregulhos finos de quartzo, com consistência mole e cor marrom escura. Já na cota aproximada de 8 metros, o material caracterizou-se por apresentar traços de alterações rochosas. E, por fim, após uma faixa em torno de 1 metro de espessura, a sondagem atingiu o impenetrável. Antes da concretagem das sapatas, houve a necessidade de corrigir o nível do topo rochoso. Tal procedimento foi executado realizando-se um contrapiso armado com tela de aço nervurada soldada, de dimensão de 15 por 15 cm de aço CA50.
como vocês podem ver na figura 2 aí no slide. Todo o excesso de solo que não foi possível remover com equipamento escavadeira foi removido manualmente por operários e logo após foi realizada uma lavagem do topo rochoso empregando a própria água do lençol freático disponível no local. Fragmentos de rocha em decomposição que estavam sobre a rocha sã foram retirados por meio de rompedor para não executar as formas da fundação das sapatas. Em alguns casos foi empregada a própria encosta da escavação como forma. Bom, dando continuidade aqui à execução da fundação, na instalação das armaduras, a bomba para rebaixamento do lençol freático esteve ligada o tempo todo para evitar a inundação do local. Após a armação das sapatas, foi realizada a locação dos pilares com auxílio de prumo de centro devido ao fato do gabarito estar situado acima do nível da base da escavação, como vocês podem ver na figura 3. O concreto pregado nas sapatas teve as seguintes especificações: módulo de elasticidade inicial mínimo aos 28 dias, SI, bloco de sapata de 28.000 MPa, relação aquecimento máxima 0,60, concreto UFCK C25 e o slump test de 10 mais ou menos 2. Bom, a concretagem das sapatas obedeceu os seguintes procedimentos básicos: organizar a equipe e ferramentas para concretagem, planejamento junto à usina de concretagem sobre o esquema de fornecimento de concreto para evitar interrupções após o início da concretagem, estancar totalmente a água presente no topo rochoso, planejar a forma de lançamento do concreto, no caso em questão foi utilizado o concreto bombeado, certificar que as formas utilizadas atendam às condições de resistência aos esforços laterais impostos pelo impulso provocado com o lançamento do concreto. O dimensionamento das formas deve ser feito de modo a não sofrer deformações prejudiciais, quer sob a ação dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do mesmo. Continuando a falar sobre o projeto de execução das estacas superficiais e diretas, né, e sapatas associadas a esse edifício residencial em Serra Lídice, a gente pode afirmar que foram concretadas duas sapatas simultaneamente, como pode ser visto aqui na figura 4, de tal forma que fossem lançadas camadas de aproximadamente 50 centímetros em toda a área de cobertura, obedecendo ao intervalo de 1 hora para a concretagem de uma nova camada de mesma espessura. Nesse caso, enquanto era adensada uma das sapatas, a outra passava pelo mesmo procedimento, respeitando assim o critério da velocidade de concretagem, né, que é muito importante. E observa-se ainda que após o início da concretagem, o bombeamento da água do lençol freático foi cessado para poder aproveitá-la como um refrigerante do concreto. E parte dessa ainda foi aproveitada também para fazer a cura do elemento de fundação. Bom, a abordagem deste estudo de caso não se trata de nenhuma inovação na área de engenharia de fundações. A revisão bibliográfica mostra que, através dos tempos, muitos profissionais trabalharam intensamente com o propósito de reconhecer e aprimorar novas técnicas para apoiar a estrutura em seus alicerces. A conclusão a que se chega é que, até os dias atuais, não se descarta as incertezas e riscos inesperados em que, se tratando de geotecnia, já os elementos de fundação, sapato e tubulão, neste caso empregados, nos trazem condições melhores de avaliação nas suas capacidades de carga e dos seus comportamentos, quando solicitados, mediante o controle de qualidade dos materiais empregados e todos os ensaios desenvolvidos em laboratório. Neste contexto, pode-se dizer que, se tratando de fundações, é comum encontrar situações adversas, esperadas, e nenhuma fundação, ainda que bem executada, está livre de surpresas indesejadas. A relevância deste estudo de caso é atentar para a qualidade da execução de fundações por meio de um sistema de gerenciamento permanente de todas as suas etapas, além do treinamento ostensivo e da conscientização de todos os profissionais envolvidos, no intuito de minimizar as adversidades impostas pelas condições geotécnicas e alcançar a segurança e a confiabilidade. Por outro lado, não obstante, a este gerenciamento, outro fator que se evidencia a cada dia é a necessidade de preocupação constante em se encontrar formas de construir com
com sustentabilidade, ou seja, planejar e executar sempre pautando nas condições ambientais corretas, socialmente justas e economicamente viáveis.